Olá a todos e todas, eu sou Lucas Gazzarini e hoje a gente vai dar continuidade à segunda aula do módulo 4, que lida com o transtorno do espectro do autismo, ou TEA, que é como eu vou falar de agora para frente. O TEA é caracterizado por uma série de alterações comportamentais que acontecem em duas esferas diferentes. A primeira esfera é a esfera da comunicação e interação social, que é um componente prejudicado no TEA. Então, a gente consegue ver comumente em pessoas com TEA uma deficiência em reciprocidade socioemocional. Então, existe uma dificuldade em estabelecer relacionamentos, em se comunicar de uma forma usual, né, comum à maioria das pessoas. Existe um compartilhamento reduzido de interesses, isso acontece especialmente de forma verbal. Pessoas com TEA têm uma dificuldade em expressar sentimentos e interesses de forma verbal, embora esse compartilhamento possa acontecer de forma reduzida em outros aspectos também. Existe uma dificuldade em desenvolver e manter relacionamentos, isso em partes pela limitação de comunicação e interação social como um todo. Em geral, o repertório de comunicação não verbal é reduzido, então existe uma dificuldade em compreender linguagem corporal, expressão facial, nuances linguísticas como ironias, aspectos mais sutis da linguagem, e existe também até uma dificuldade em utilizar essas ferramentas. Algumas pessoas com autismo tendem a ter uma expressão facial meio estática, então, elas têm uma dificuldade em utilizar a expressão facial para manter relacionamentos e comunicação. Uma característica importante que é bastante usada, embora não necessariamente aconteçam em todas as pessoas com TEA, é uma redução na habilidade de contato visual e linguagem corporal. Eu chamo atenção para o contato visual porque algumas pessoas com autismo têm uma limitação absoluta em manter um contato visual com a pessoa com a qual elas estão conversando. Então, isso pode ser utilizado também como um sintoma característico do TEA, embora não aconteçam em todas as pessoas com esse transtorno. A gente tem aqui uma imagem de um estudo que foi feito com pessoas com autismo que foram colocadas para assistir um trecho de um filme. E a gente consegue ver até o interesse visual dessas pessoas em um foco diferente de pessoas que não têm autismo, ou seja, pessoas que são neurotípicas. Se vocês olharem as linhas amarelas, elas representam o foco do olhar de uma pessoa que está assistindo o vídeo e não tem autismo. Então, o foco acaba sendo direcionado ao olhar dos personagens, porque isso é bastante importante para a comunicação humana. Quando a gente compara o que uma pessoa com autismo, como ela lida com esse vídeo, olhem a linha em azul. O foco acaba sendo direcionado para outros locais do rosto dos atores e não necessariamente o olhar. Então, isso acaba reforçando um pouco os aspectos de dificuldade em comunicação e interação social. A outra vertente de alterações comportamentais presentes no TEA incluem um padrão restrito de comportamento. Isso inclui uma série de aspectos, por exemplo, ações estereotipadas, então movimentos ou falas repetitivos que podem ser muito comuns em algumas pessoas com TEA, um uso repetitivo e padronizado de objetos, então uma necessidade de sempre ter um objeto específico em mãos ou perto para ficar mexendo, uma flexibilidade comportamental reduzida. Então, são pessoas que podem ter uma dificuldade muito grande em alterar a rotina, e por isso elas podem ser vistas de uma forma grosseira como pessoas muito insistentes, muito teimosas. E, na verdade, isso reflete uma dificuldade em alterar a rotina. Uma seletividade alimentar, que pode acontecer em alguns casos, em que, em especial em crianças muito pequenas, em que alguns alimentos, alguns poucos alimentos são os únicos aceitos pela criança, por exemplo.
Interesses fixos e restritos, que a gente chama de hiperfoco. Essas pessoas podem não ter interesses em muitas coisas, mas as poucas coisas que elas se interessam, elas acabam dedicando toda a atenção para essas coisas. Então, isso acaba limitando muito o repertório, né, de atividade, de interesse das pessoas com autismo. E, por fim, uma hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. Em geral, é bastante observado uma hiperreatividade, seja som, seja a iluminação, que essas pessoas tendem a suportar muito menos. Isso pode, inclusive, gerar estímulos de dor, por um barulho muito alto, por uma iluminação muito acentuada. É claro que quando a gente fala no autismo, o papel do professor não é diagnosticar, até porque o diagnóstico é bastante complexo e envolve a avaliação de componentes biológicos, psicológicos e sociais. Então, uma interação entre ambiente e fatores biológicos. Mas, claro, o ambiente escolar serve muito para dar suporte à família, para observar alterações comportamentais ao longo da rotina da criança, por exemplo, ou de um adulto que seja, até porque o autismo, embora seja mais associado a crianças, ele pode persistir, né? Ele persiste ao longo da vida e em adultos também. Então, tem vários fatores que dificultam o diagnóstico e fazem dele uma coisa muito particular. A severidade dos sintomas é muito variável. Por isso, hoje em dia, a gente considera que o autismo é um transtorno que apresenta um espectro, ou seja, uma variação, uma gama de variação de comprometimentos que podem fazer com que uma pessoa tenha sintomas muito severos em alguma esfera comportamental e não em outras. Então, não necessariamente ela vai ter um comprometimento total em todas as esferas comportamentais. Para ilustrar isso, eu trouxe essas 3 barras aqui embaixo. Então, comunicação e linguagem como sendo um componente, capacidade intelectual outro, restrição comportamental outro. Uma pessoa com autismo, ela não precisa ter esses 3 componentes prejudicados da mesma forma. Então, ela pode ter um prejuízo muito grande em comunicação, mas uma capacidade intelectual considerada típica e uma restrição comportamental que não acontece. Então, ela está posicionada em um local do espectro autista, enquanto uma pessoa que tem prejuízo na comunicação e também na capacidade intelectual vai estar posicionada em outro local do espectro. Então, é importante ter isso como base para a gente não ter um estereótipo de uma pessoa autista na cabeça, como se todas fossem iguais. É importante também ressaltar que o diagnóstico do TEA acompanha outros transtornos. Vários transtornos de desenvolvimento que antes eram separados, hoje em dia foram incluídos no TEA, incluindo o Asperger, transtornos de alto funcionamento, que acabaram agora fazendo parte do TEA. No final das contas, isso tudo é importante porque o paciente com TEA, a pessoa com TEA, ela pode ter níveis de suporte diferentes. Nível de suporte diz respeito ao apoio que essa pessoa precisa para o seu desenvolvimento correto, para a redução de sofrimento mental. Então, a gente tem um nível de suporte 1 para uma pessoa que precisa de pouco suporte, e nível de suporte 3 para uma pessoa que precisa de muita atenção. Por isso é mais comum hoje em dia a gente falar de pessoas autistas com níveis de suporte diferente do que falar pessoas com um grau de autismo severo, por exemplo, que é um termo que está caindo em desuso. Algumas outras questões de diagnóstico incluem que, em geral, os sintomas aparecem muito precocemente. Então, normalmente, o diagnóstico é feito na infância, embora o transtorno possa se manter em adultos. Nesse caso, o diagnóstico pode ser um pouco mais difícil, porque os adultos tendem a aprender a lidar com essas limitações comportamentais e podem mascarar alguns sintomas. Mas não achem que o TEA acontece só em criança. A gente tem as alterações comportamentais que não podem ser explicadas só por uma deficiência intelectual.
isso é um excludente no diagnóstico do TEA. Existe uma prevalência mais comum em meninos. A gente tem em torno de 4 meninos para cada menina com TEA diagnosticado. E existe uma comorbidade muito clara com várias outras doenças e transtornos. É bastante comum um paciente com TEA apresentar também quadros epiléticos, depressão, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, prejuízo intelectual. Então, a condição pode ser acompanhada de outras comorbidades que podem dificultar o manejo. Pensando na parte biológica, que é o nosso foco aqui, a gente tem um componente hereditário muito grande no TEA. Tem estudos que refletem, né, e indicam a possibilidade de relação de 37% a 90% com componentes genéticos e ocorrência do TEA, e uma alteração muito clara no curso de maturação cerebral. Esses dois pontos são os que eu vou focar de agora para frente, já que esse é o foco da disciplina de neurociências. Então, o TEA é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento e foi observado em pacientes autistas alterações em várias estruturas encefálicas que poderiam justificar as alterações comportamentais observadas. Essas alterações são tanto anatômicas, ou seja, na estrutura, né, na arquitetura das estruturas cerebrais, mas também alterações metabólicas, em como essas estruturas do cérebro funcionam. E o que é mais interessante é que, no final das contas, as principais áreas alteradas em um paciente com TEA são regiões implicadas na consciência social e na comunicação. Então, olhem nessas imagens que eu trouxe de representação de um cérebro humano. A gente tem em verde regiões alteradas no TEA que têm uma relação direta com prejuízo social, como é o caso do córtex orbitofrontal, a amígdala e o cingulado anterior. Regiões em roxo, que representam áreas importantes para o olhar, para a interpretação facial e para a linguagem, incluindo o giro fusiforme, o núcleo pontino e o sulco temporal superior. E, por fim, regiões que eu marquei em vermelho, que podem ser associadas aos comportamentos repetitivos, incluindo o cerebelo, o estriado e a área motora suplementar. Essa arquitetura e funcionamento alterado do cérebro em uma pessoa com autismo parece ter uma relação direta com uma maturação antecipada de algumas regiões do cérebro. Então, as pessoas com autismo não parecem ter um prejuízo na maturação do cérebro, mas uma antecipação nesse processo, em especial no lobo frontal e na amígdala. Esse curso de desenvolvimento antecipado traz algumas alterações no que é esperado em comunicação celular. A gente vê nessa imagem embaixo todo o processo de maturação de um neurônio, desde a iniciação, crescimento, ramificação, até a formação de espinhos dendríticos. Chega um momento no desenvolvimento em que o neurônio perde espinhos dendríticos durante o processo de maturação do cérebro, até chegar à forma final ou madura. Em uma pessoa com autismo, esse processo de perda de sinapses pode não acontecer da forma adequada. Então, no final das contas, o cérebro de uma pessoa autista pode ter uma conectividade maior do que o cérebro de uma pessoa típica. Isso é observado, inclusive, por um aumento no volume da substância branca. E a substância branca no cérebro representa justamente as fibras de conexão entre neurônios, mostrando então que o cérebro de uma pessoa autista tende a ser hiperconectado. Pensando em componentes genéticos, a gente tem uma herança complexa e provavelmente vários genes envolvidos. Não existe um único gene que já foi determinado, importante para o autismo, mas existe uma prevalência de casos de autismo dentro da família. Então, existe um componente genético que ainda não foi muito bem definido. Entre os prováveis genes envolvidos com o autismo, eu chamo atenção para a neuroligina, que é um gene que está presente no cromossomo X e que tem associação com a formação das sinapses.
Esse gene já foi observado em formas alteradas em várias pessoas com transtornos de espectro autista. Então, existe a possibilidade de ser um gene importante. A gente tem uma incidência relativamente comum de autismo dentro de uma mesma família, sendo que de 10 a 30% dos gêmeos não idênticos podem compartilhar um diagnóstico de autismo. Existe uma chance de 20% de um filho ter autismo se o irmão dele também é autista. E se uma mulher teve um primeiro filho com autismo, o risco pode ser 20 vezes maior de que um segundo filho também tenha. Existem, claro, né, fatores ambientais importantes para o autismo, que ainda estão em estudos, mas existe a possibilidade de infecções virais durante a gestação ou a infância mais recente serem associadas a um desenvolvimento alterado do cérebro, incluindo infecções por rubéola, sarampo, herpes, né? E medicamentos usados na gestação que podem alterar o desenvolvimento da criança, incluindo alguns anticonvulsivantes que são usados para epilepsia, antidepressivos e assim por diante. Mas tudo isso ainda não é algo definitivo, são fatores que estão em estudo. Para concluir, algumas implicações importantes que a gente tem para considerar o TEA em um ambiente escolar, principalmente, é saber que o TEA não é uma doença, é uma neurodivergência. Então, você pode não ter nenhum tipo de prejuízo funcional evidente, mas você pode ter formas comportamentais diferentes de lidar com a interação social e assim por diante. Não existe uma causa única, é uma mistura de fatores ambientais e biológicos. Então, a gente tem que avaliar o TEA em um contexto bastante complexo. Existem níveis diferentes de suporte. É importante a gente tentar evitar o termo grau de autismo, ele tem um grau elevado de autismo, é um termo que está caindo em desuso. É melhor pensar em pessoas com autismo com níveis de suporte diferentes. Em geral, o diagnóstico e os cuidados podem precisar de equipes multidisciplinares. Então, se você tem uma pessoa autista com problemas de coordenação motora, ela pode precisar de uma atenção de fisioterapeutas, de educadores físicos, que uma pessoa com autismo sem essa complicação pode não precisar. Então, os cuidados são muito individualizados. E no final das contas, quando a gente pensa em inclusão de autismo em um ambiente escolar, você pode precisar de adaptações metodológicas, né? Isso pensando em alterações pedagógicas para otimizar o aprendizado de uma criança autista. É claro que existem casos e casos, e alguns níveis de suporte do autismo podem se adaptar muito mais facilmente em um ambiente escolar regular do que pessoas com níveis de suporte mais elevados. E para esses casos, pode ser necessária uma adaptação metodológica mais radical. Eu trouxe aqui algumas referências que eu utilizei para elaborar essa aula e eu agradeço vocês pela atenção na aula de hoje. Obrigado.